Olá, paz de Cristo, o amor de Maria e o carinho de São José. Ficamos uma semana sem vídeo e retomamos com a graça de Deus. Eu, mexida com a morte da tia do meu marido, que me era muito querida, eu estava caminhando no parque e resolvi fazer um shorts. E aí eu falei a seguinte frase, que a gente deve ficar feliz, porque um dia nós todos nos reconheceríamos no céu, disse eu neste vídeo. E mais que os laços familiares, eu citei, os vínculos familiares não existiriam, nem de pai com mãe, nem de esposo com esposa. Uma seguidora me questionou isso, mas será e tal? E eu respondi para ela no privado. E eu até retirei essa postagem. Impulsionada por isso, eu resolvi falar de uma passagem bíblica muito significativa, que Jesus começa a falar da ressurreição, de como será um dia daqueles que creem na vida eterna e num céu que, graças a Deus, somos todos nós. E é isso que eu vou fazer nesse vídeo. Ainda inspirado por esse vídeo, quer dizer, nada é por acaso, é Deus falando com a gente. Os próximos 4 vídeos serão com esse teor, já vou explicar um pouco mais no fim. O título desse vídeo é, portanto, Como será a ressurreição, a partir do Evangelho de Mateus, capítulo 22, de 23 a 33, confira depois na sua Bíblia. Na época de Jesus, havia 2 grupos religiosos, 2 seitas entre os judeus. Os saduceus, que serão os dessa passagem, e os fariseus. Os saduceus, propriamente dito, não acreditavam na ressurreição, nem em anjos, nem num julgamento final. Baseado nisso, o que eles falam? Eles interpelam Jesus com uma fábula a fim de pegá-lo, né? De ver o que ele... uma saia justa, digamos assim, como Jesus se sairia. Só que a gente nunca pode esquecer que Jesus é também Deus. Eles denegavam a verdade da ressurreição. Por isso eles criam esta fábula. Por que eu estou chamando de fábula? Isso aí nos versículos 24 a 28. Porque dentro dessa fábula que eles questionam Jesus, há algo real, que é a lei do levirato. O que era a lei do levirato? É uma antiga prática que obrigava um irmão ficar com a viúva do irmão falecido. E é isso que eles perguntam a Jesus. Se ela tivesse casado com 7 irmãos, no céu quem seria o marido? Baseando-se os saduceus na lei do levirato. Essa lei era para que garantisse a continuidade da linhagem daquela família, o que era muito importante para eles. E Jesus responde nos versículos 29 e 30. Esses 2 versículos é que vão falar bem dentro do que era a dúvida dessa seguidora, né? Sim, nós nos reconheceremos no céu. E o fato de lá não sermos marido e mulher, não sermos mais pai e mãe, filho e mãe, filho e pai. O termo errado que eu acho que eu usei e que deu dúvida na seguidora foi vínculo. Realmente o vínculo está ligado ao amor, à afetividade de quem nós fomos aqui. E isso não desaparece. Quando eu digo que não há mais vínculo, e provavelmente a palavra está errada, eu não estou falando dos laços afetivos. Inclusive, em Êxodo 25, capítulo 25, versículo 8, Abraão morreu, nos diz, e foi unir-se a seus parentes num modo de vida espiritual. Era isso que eu estava querendo dizer. Há os laços, mas não há mais essa união
carnal, e sim espiritual. E no Êxodo já nos aponta isso. Não haverá união carnal. Lembra quando a gente vai para o sacramento do matrimônio e o padre nos diz até que a morte os separe. É triste, eu que sou uma mulher apaixonada pelo marido, acho também como foi essa seguidora. Mas o que importa são os laços afetivos. Essa união carnal se dissolve, tanto que na terra, quando a pessoa é viúva, ela pode se casar de novo, porque o casamento termina com a morte de um dos dois cônjuges. E aí, Jesus fala assim, com nenhum dos 7 ela se tornaria esposa. Prova o que eu estou dizendo até agora. Jesus disse o quê? Serão como anjos. Entenda bem, nós não seremos anjos, criaturas celestiais que são, sempre foram e sempre serão. Por isso Jesus põe como. Serão como anjos. Também no sentido espiritual. Moral e espiritual, quando a gente alcançar o céu. Então, Jesus nos prova que há uma vida, que estaremos unidos no céu, como está em Abraão, e seremos como anjos, entendam bem, ratificando, não as mesmas criaturas celestiais, parecidos com eles. Jesus conclui no versículo 32, ratifica, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ele está reafirmando que ele é o Deus ontem, hoje e sempre. Ele foi de Abraão, ele é o Deus da Anali e ele será o Deus dos meus descendentes. Podemos até, quando ele cita os 3, nos remeter à Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E eu queria falar da morte da tia do meu marido. Não sei se vocês acompanharam também no Instagram. Eu fui a pé para a Trindade, foi um sufoco, muita dor na coluna. Lá no 10º quilômetro eu já estava morrendo, mas eu fui, não vou desistir. Eu estou com um pedido dos meus amigos seguidores, eu vou entregar lá na igreja. Eu fui me arrastando com a ajuda do meu marido, mas eu consegui chegar. Entreguei na secretaria da Igreja do Divino Pai Eterno todas aquelas intenções. E uma delas era o transplante de fígado que a tia do meu marido precisava. Ela estava em 29º lugar para alcançar o fígado. Então, são 20 pessoas que teriam que falecer, que as famílias se sentiriam tocadas para ela receber esse fígado. Então, era um milagre grande demais, o maior de todos aqueles que eu estava pedindo ao Divino Pai Eterno, com certeza. Isso foi no sábado que eu caminhei. Na quarta-feira seguinte, não sei o que aconteceu, foi milagre mesmo, ela deixou aquelas pessoas para trás, ou elas receberam, não sei exatamente essa ordem, eu sei que ela recebeu o fígado. Alcançou a graça enorme. Eu fui à Trindade no fim de semana seguinte e gravei esse vídeo. Eu não sei se todos que estão aqui assistindo ouviram. E aí eu disse, né, que não citei que era a tia do meu marido, que a graça mais difícil havia sido alcançada. E assim ela recebeu, naquela quarta-feira, o fígado e ficou 2 semanas viva no hospital. Ela já tinha saído do intensivo, foi para o semi-intensivo, estava apenas aguardando o quarto particular para ela migrar. Tão bem ela estava. E, para nossa surpresa, lá no grupo da família, a irmã que estava acompanhando coloca que ela havia falecido. Foi um choque tremendo, ninguém estava esperando por isso.
Ela ficou 1 ano esperando esse fígado, conseguiu essa graça e só viveu essa graça por 2 semanas. Eu fiquei mexida demais com a morte dela e também com esse mistério. Ela consegue uma graça tão grande que durou tão pouco. E eu fiquei pensando, refletindo, pedindo a Deus. Eu não questionei Deus, mas fiquei refletindo o que será isso, né? Ela receber essa graça e ter durado tão pouco. E aí eu entendi, gente, que foi milagre ela receber, sim. Deus não dá um milagre e retira. Foi um milagre ela receber, sim, esse fígado. Por quê? Antes desse transplante, ela era uma pessoa que estava trancafiada dentro de casa, sofrendo de dor e literalmente esperando a morte chegar. Como deve ser triste uma pessoa ter uma sentença de morte. Era isso que ela tinha. Ela sabia que sem o fígado ela iria morrer. E ela estava sofrendo muito, inclusive fisicamente. As 2 vezes que eu tentei falar com ela, ela me mandou uma mensagem: ai, querida, me desculpe, mas eu estou com muita dor, estou muito cansada, não tenho condições de falar. E aí eu pensei, com o fígado, foi um milagre, foi uma alegria de apenas 2 semanas? Sim, mas ela morreu não com uma sentença de morte sobre a cabeça dela. Ela morreu na alegria de ter conquistado um passo importante para ela. Então, esta alegria ela teve no fim da vida. É nisso que eu me agarro. Ela teve a alegria de saber que conquistou algo tão precioso. Lógico, na expectativa de dar certo e continuar sua vida. Não foi o que aconteceu. Nós não podemos questionar Deus, principalmente na hora da morte. É difícil a beça. Não imagino como uma mãe consegue suportar a perda do filho. Não foi o caso, mas estou usando um outro exemplo. A morte pode ser dolorosa demais. Conforme a gente vai caminhando em Cristo, mais a palavra morte, ela vai deixando de ser um fantasma. Mais a gente vai encarando ela de frente. Só que tem algumas situações que a gente derrapa, né? E eu quis falar isso, essa regata, primeiro para justificar porque que não teve o vídeo, segundo para as pessoas que já conheciam, sabe de quem eu estava falando lá naquele vídeo no Pai Eterno que ela conquistou o milagre, que elas também não se frustrem, como a princípio a gente pode se frustrar. Que ela conseguiu o milagre, sim, e durou o tempo que tinha que durar. Ela não morreu dentro de casa esperando a morte chegar. Isso tem que ser um consolo para todos nós que a conhecíamos. E eu quero terminar falando do Salmo 116, versículo 15. É preciosa aos olhos de Javé a morte dos seus fiéis. Gente, só a morte nos levará para a bem-aventurança da vida eterna. A gente precisa morrer para viver para sempre. Essas coisas se coadunam. Meu pai sempre dizia, só uma certeza nessa vida, que um dia iremos morrer. E como a gente se prepara pessoalmente para a morte dos demais? A gente não pode ter medo de falar desses assuntos. Por isso, em inspiração de tudo isso que aconteceu, da seguidora, da minha tia que faleceu, eu resolvi fazer 4 vídeos, inclusive eles já estão preparados, fiz questão de prepará-los juntos para eles terem toda essa coerência. E nós vamos falar de escatologia. O que é isso, Anali? É a doutrina que fala das coisas fins. Vamos falar de morte. Vamos falar de ressurreição, de céu, inferno, purgatório, juízo particular, juízo final.
e a segunda vinda de Jesus. São 7 temas dentro de um só, que nós chamamos de escatologia ou novíssimos. Não tenham medo de acompanhar esses vídeos para a gente tocar nesses assuntos, que a gente tem que parar e pensar. A gente não pensa muito quando morre alguém, né? Vamos pensar nisso enquanto a gente está lúcido, com saúde, sem temer, porque Jesus tem uma resposta muito positiva para a gente. Nós não pertencemos a esse mundo. Queremos um dia contemplar Jesus face a face. Deus face a face. Vem comigo nisso. Então, dia 29/7, escatologia. Morte, vida eterna e julgamento. Julgamento final. Vamos falar desses 3 tópicos. No dia 5 de agosto, que nós chamamos, a igreja chama dos 4 novíssimos. Morte, juízo, inferno ou paraíso. E eu vou botar, vou postando no Instagram também, né? Fixo para vocês não esquecerem. Não percam. Estou falando só dos 2 próximos, do dia 29 e do 5/8, mas depois teremos mais 2, tá bem? E eu posso dizer, sem medo de errar, esses 4 vídeos que eu falarei sobre esses temas, eu ouso dizer que são os mais importantes que eu vou falar em toda a minha caminhada de antes e o que eu ainda vou fazer. Não estou falando de relevância, porque eu creio que todos os temas são relevantes. Eu tenho isso em mente, buscar coisas relevantes para ajudar os cristãos católicos a caminharem mais e melhor. Mas por que eu estou usando a palavra importante? Porque esses temas estão ligados à palavra-chave de toda a nossa vida, que é salvação. É importante se confrontar com esses temas para que a gente não se esqueça que a gente tem uma alma a ser preservada. A nossa salvação foi comprada a um preço altíssimo na cruz. E a gente tem que fazer por merecer. Não tenha medo de falar da morte, porque a partir dela, você alcançará a salvação. O que tem no meio, nós vamos caminhando nos próximos vídeos, tá bem? Eu agradeço muito vocês estarem aqui. Por favor, divulguem. Eu poderia chamar esses próximos 4 vídeos de formação sobre escatologia. Por que eu não estou chamando de formação, embora seja na prática? Porque quando eu dou formação, eu gosto de botar 2, 3 vídeos durante a semana e eu não quero fazer isso. Eu quis fazer 1 por semana para que a gente reflita bem entre um e outro. Eu vou, aqui até trouxe já para adiantar, ó. Os vídeos estão a partir, obviamente, da Bíblia, da Palavra de Deus, Catecismo da Igreja Católica, é a primeira vez que a gente vai falar dele aqui. Todo católico deveria ter. Se você tiver, você vai trazer para o próximo vídeo. E um material mais específico, eu já até apresentei para vocês, que chama A Catena Áurea. E eu fiz a partir de Mateus, que Mateus é bem completo. É o que santos doutores da igreja dizem sobre diversas passagens. Tá bom? Então são os 3 materiais que nós vamos trabalhar nesses próximos 4 vídeos de escatologia e novíssimos. Posso contar com você? Posso contar com a sua participação? Eu garanto, você não vai perder. Deus abençoe, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Luz, todas as Nossas Senhoras que são a mesma, Maria, abençoe você, toda a sua família. E lembre-se, a morte não é o fim.